Para começar, a gente vai falar de uma notícia que deu o que falar aqui em Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele esteve na quarta-feira em um evento da União dos Estudantes, União Estudantil, para falar a respeito do piso da enfermagem. Ele que é o relator desse projeto, desse processo no Supremo Tribunal Federal, e os enfermeiros, todas as profissões que envolvem essa área da saúde, da categoria, vem criticando bastante a opinião e a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Por conta disso, ele acabou sofrendo duras críticas durante esse evento. E ele, inclusive, falou a respeito de bolsonarismo, disse que acabamos vencendo o bolsonarismo e que não era mais momento de falar sobre esse assunto. Eu vou pedir para a produção soltar o vídeo em que ele fala nesse evento, então, dos estudantes. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Já enfrentei a ditadura e já enfrentei o bolsonarismo. Isso é o bolsonarismo, gente que não tem argumento. A gente foi muito inadequada, inoportuna e infeliz a frase ou a fala do ministro Barroso num evento da Uni em relação a um segmento político, uma ala política a qual eu não pertenço, mas que é uma ala política. A presença do ministro num evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo que reputo infeliz, inadequado, inoportuno. E o que espero é que haja, por parte do ministro Luiz Roberto Barroso... Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Já enfrentei a ditadura e já enfrentei o bolsonarismo. Isso é o bolsonarismo, gente que não tem argumento. A gente foi muito inadequada, inoportuna e infeliz a frase ou a fala do ministro Barroso num evento da Uni em relação a um segmento político, uma ala política a qual eu não pertenço, mas que é uma ala política. A presença do ministro num evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo que reputo infeliz, inadequado, inoportuno. E o que espero é que haja, por parte do ministro Luiz Roberto Barroso, uma reflexão em relação a isso, eventualmente uma retratação no alto da sua cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal e prestes a assumir a presidência da Suprema Corte. Uma nota do ministro Luiz Roberto Barroso, uma nota oficial, em que ele diz que na data de ontem, no Congresso da União Nacional de Estudantes, ele usou a expressão derrotamos o bolsonarismo. De acordo com o ministro do STF, ele se referia ao extremismo golpista. Ele não quis criticar ou fazer apologia ao bolsonarismo, não quis criticar os 58 milhões de votos de eleitores do ex-presidente e nem criticar a visão de um mundo conservadora e democrática, que, de acordo com o ministro, é uma visão legítima. Complicado, né, Isadora? Ele deu o que falar aqui em Brasília nessa semana. Deu o que falar e não é a primeira vez que o Barroso irrita aí os bolsonaristas com as suas falas. Lembrando que logo após as eleições de 2022, em que o Lula derrotou aí Bolsonaro no segundo turno, nas eleições presidenciais, o ministro Barroso foi abordado por um manifestante lá em Nova York, em que esse manifestante foi questioná-lo a respeito dos códigos-fontes aí das urnas eletrônicas, e o ministro Barroso deu aquela frase que depois repercutiu bastante, dizendo perdeu mané, em relação à derrota de Jair Bolsonaro nas urnas. Então, ele já havia irritado os apoiadores de Jair Bolsonaro naquele episódio e agora, nessa semana, na última quarta-feira, o ministro Barroso voltou aí a despertar a crítica. Inclusive, né, Neila, os opositores já falaram que vão pedir o impeachment do Barroso em razão desta fala de que teria derrotado o bolsonarismo, né? E um deles, o deputado Nicolas Ferreira, citou que o ministro Barroso cometeu aí a infração, o crime de fazer
ação político-partidária enquanto ministro do Supremo. Que ele não deveria nem estar num evento político-partidário, um evento desse sentido, não é um lugar de ministro do Supremo. A gente vem em um momento com grandes discussões a respeito dos poderes dos ministros do STF, se eles ultrapassam ou não o seu poder de ministro, poder constitucional que é previsto para os ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente vem sempre falando sobre isso nas decisões grandes decisões que os ministros têm no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente viu aí o posicionamento de Rodrigo Pacheco, que inclusive foi uma surpresa, a gente não esperava que o Pacheco fosse falar sobre esse assunto. Aqui em Brasília, a gente diz que o presidente do Senado, o presidente do Congresso, é um zero lead, que é uma expressão do jornalismo que traz, então, uma novidade para a gente. Pacheco não costuma trazer muitas novidades, exatamente, grandes emoções nas suas falas. Não traz grandes emoções, não dá muitas manchetes aí, né, diante das falas, mas dessa vez ele surpreendeu, né, Neila? Exatamente, surpreendeu. A gente vai esperar, então, essa questão do impeachment, se realmente a oposição, se os parlamentares de oposição vão apresentar esse pedido de impeachment, que, de acordo com o Pacheco, é legítimo, mas que tem que ser analisado com independência. Vamos ver se vai acontecer mesmo essa independência, até porque a análise de impeachment é feita dentro do próprio Supremo Tribunal Federal.